Glória a Deus, shalom, shalom, bom dia, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui mais um Oséias em nome de Jesus. Hoje, quarta-feira, estamos aí na leitura dos Evangelhos, João capítulo 5, versículo 19. Nós estaremos meditando hoje. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, guarda-nos pelo teu amor e nos ajuda a estarmos, ó Pai amado, apegados a Ti e crendo cada vez mais na Tua misericórdia, naquilo que o Senhor tem para nós, em todas as áreas da nossa vida. Que verdadeiramente nós entendamos cada vez mais o que o Senhor tem para nós de chamado, de propósito, de descanso para fazer e cumprir o chamado e o propósito, porque em primeiro lugar temos aprendido que somos filhos, descansados, filhos que servem, e aí fluímos nas outras coisas naturalmente, sem aquele peso, sem aquela cobrança, sem aqueles julgos e fardos tão pesados que nos matam, que nos aprisionam, que nos exploram, que nos desanimam, que nos fazem chegar em lugares e estarmos desapontados com tantas coisas, ó Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda a estarmos descansados como filhos no teu amor e fidelidade, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? João capítulo 5, versículo 19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes, por algum tempo, alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou, para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é o que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós o que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Shalom, shalom, bom dia. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança.
Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então, esse texto aqui vai falar ali a respeito da missão, tá? Ele está explicando a chamada dele como filho de Deus, aquilo que está de encargo sobre ele, quem ele é e como nós podemos acessar isso. E dentro daquilo que eu já falei algumas vezes, que eu orava há muitos anos atrás pelo vindouro neto, né, que está chegando agora em nome de Jesus em janeiro, naquela época, talvez há 20 anos ou mais atrás, quando o Senhor me fala que ele tem um livramento estabelecido para cada geração daqueles que o buscarem, e isso me leva num descanso e numa responsabilidade ao mesmo tempo, você que é pai, que é avô, avó, mãe, ou tem algum cargo aí que todos nós temos alguém que está precisando de algo que venha da sua vida, você é responsável em levar essa pessoa a buscar a Deus para que ela desfrute do livramento estabelecido para a geração dela. Essa é a nossa obrigação como líderes em alguma área. Então eu tenho que buscar a Deus porque há um livramento estabelecido para a minha geração e eu tenho que ensinar o Mateus e o Dom e a Letícia a buscarem a Deus porque tem um livramento estabelecido para cada um que buscar a Deus na geração deles. Então, a minha obrigação como avô, independente de ser apóstolo, pastor, de eu ser crente, de eu crer na palavra, a minha obrigação para com o Dom é ensinar para ele, falar, filho, é aqui, ó, é por aqui que anda, é por aqui que você tem que ir. Então, vai ter um livramento estabelecido para a geração do Dom, que é uma geração, que é um tempo que nós sabemos que serão tempos muito, muito difíceis, porque se nós projetarmos aí daqui a alguns anos não temos vislumbre de coisas muito agradáveis que estarão acontecendo. Mas há um livramento estabelecido. E nesse versículo aqui, ele se torna um versículo meio que perigoso, onde fala no 29, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, esse bem e esse mal, para cada geração antes de Jesus Cristo, tinha sempre algo determinado por Deus que dava a entender se a pessoa decidiu bem ou mal, ou fazer a vontade de Deus ou não fazer. Agora, para a nossa geração, Shalom, irmão, bom dia. Para a nossa geração, qual é o bem e o mal? Nós não podemos pegar um versículo desse e tirar da palavra, porque senão nós vamos afirmar que algumas linhas de raciocínio aí as pessoas estão fazendo bem, e tem muita gente fazendo bem, mais do que nós, como cristãos, porque é a prática deles, é aquilo que eles acreditam, então eles se envolvem com muita força em fazer o bem. E de repente, para eles, então, eles estarão salvos, mas não é isso que Jesus está falando. O fazer o bem para a nossa geração, para o momento, é crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que foi enviado por Deus para salvar a humanidade. Este é o bem do momento. E aí depois tem as obras que virão através desse bem que nós recebemos, que é Jesus Cristo. Aí nós vamos manifestar a parte de ajuda, de auxílio, de tudo que a gente ouve falar aí, das coisas que vai fazer. Agora, tomarmos muito cuidado com isso, porque senão nós estaremos meio confusos, falando assim, mas então não precisa tudo isso porque eu faço o bem, mas isso aí é um desdobramento daquele bem maior que você já creu, que é Jesus Cristo, e é Ele que vai te dar essa condição de fazer isso da forma que foi feito. Agora, para quem viveu antes de Jesus Cristo, então tinha uma maneira de ser salvo para cada um daqueles. Para hoje em dia ainda, que parece absurdo, mas quem nunca ouviu falar de Jesus Cristo, tem algo que Deus coloca que dá para a pessoa escolher. Sempre Deus vai colocar uma forma das pessoas escolherem. Desde sempre foi assim. Desde o céu foi assim. Deus deu então condições, criou uma forma dos anjos escolherem. E um terço dos anjos mais Lúcifer escolheram se rebelar contra Deus e foram expulsos da sua presença. Depois, para Adão e para Eva, teve ali também a possibilidade de escolha, e eles escolheram mal, e também entraram numa dimensão, num mundo de pecado que eles não precisariam ter entrado se tivessem escolhido bem. O bem daquela época era obedecer a Deus, não tinha Jesus Cristo, mas tinha a presença de Deus, mas ouviram a voz da serpente.
Então, Jesus está explicando quem ele é, como ele funciona, quem o mandou, quem testifica. E aí, no final, tem também algo muito importante que eu gosto muito quando Jesus faz essas ligações, porque isso é uma verdade, tudo que ele fala é verdade, mas isso aqui é uma verdade muito tremenda, porque se vocês de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Nós vamos ver isso daqui a pouco no capítulo 9 de João, nós vamos chegar amanhã ou depois. O Sérgio Nascença falando isso, falou, cara, se vocês não entenderem isso aqui, vocês não vão entender, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, daqui uns 2 dias aí. E eu creio muito nisso, não adianta. Jesus, então, ele cortava o assunto, porque ó, se vocês não creram, não entenderam o que Moisés estava falando, vocês não vão entender de mim, porque ele estava falando de mim. Primeiro vai lá, processa aquilo, entende aquilo depois. Se vocês não entenderam o que João Batista estava falando, vocês não vão entender. Se vocês não reconhecem que Deus operava ou era presente no sentido do meu chamado estar embutido em João Batista, vocês não vão me conhecer. Então, há uma fala muito discrepante dessas vidas, onde elas falam de Moisés, mas, na verdade, Moisés aponta para Cristo, João Batista aponta para Cristo, toda a palavra aponta para Cristo. Então, se nós não conseguirmos enxergar a Cristo, ele estava falando, se vocês não conseguem enxergar Moisés, não vão me enxergar. Então, essa diferença que nós precisamos entender, que nós precisamos pegar a palavra como um todo, porque em todos os lugares Jesus estará presente. Amém? A multiplicação de pães e peixes, João capítulo 6. Bom dia, shalom, para quem entrou depois aí. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Então, assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então, nós temos discorrido várias vezes a respeito desta multiplicação dos pães, na marca que Jesus deixa com os 12 cestos para cada discípulo, que é algo muito importante que nós entendamos, que ele vai deixar uma marca do milagre na nossa vida para nós usarmos mais para frente. Mas aqui hoje o que me chama a atenção é a parte específica de Jesus ter mexido com uma pessoa. E ele vai mexer com a sua vida numa área, e ele vai estar fazendo isso justamente para nos experimentar, no sentido de ver qual é o nosso comportamento. E eu creio que o que Jesus estava fazendo aqui, porque ele falava assim, ó, mas no versículo 5, então Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe. Ele não fez uma reunião com todo mundo, com todos os discípulos, mas ele foi específico em uma pessoa. E Jesus, ele vai fazer sempre isso, ele vai específico em uma pessoa. Então, o que ele está falando com o Alfredo, o que ele está falando com a Márcia, com a Daiane, com a Margarida, com a Lilian, com a Angélica, com, perdão, com a pastora Sônia, com a Vanessa, com o Teixeira, com a Fernanda,
com a missionária Fátima, com a Andréia, com a Ana, com a Patrícia, com o Sérgio, com a Milson, com a missionária, com a apóstola Fátima, com a irmã Ivonildes, com a Marta, com a Patrícia, com o Fernando, com o Levi, com a Daiane, com o André, com a Raquel, com o Ângelo, que Jesus está falando com você. É muito importante que nós entendamos que existe um Jesus do coletivo e existe um Jesus particular, o teu Jesus, que vai falar com você. E de repente, nessa escassez ou nessa necessidade, que tenha uma saída para algo, essa expectativa de Jesus está sobre a tua vida. Se ele está perguntando para você, se ele perguntou para Felipe, ele já sabia que ele ia fazer a multiplicação, mas ele queria saber o comportamento, ele queria saber o que estava dentro, ele queria saber a resposta, ele queria saber aonde Felipe estava firmado. E ele está fazendo certas perguntas para você intencionalmente para saber aonde a tua fé está firmada, aonde você está descansando, o que você pensa a respeito de algo. Ele já sabe o que vai fazer. Ele já tem a saída, ele já tem a resposta, mas ele quer saber a tua resposta. Ele quer saber a minha resposta. Ele quer saber como eu vou me comportar dentro de uma situação, dentro de um problema, dentro de uma escassez, dentro de uma coisa que precisa e necessita de algo sobrenatural. Qual o teu comportamento? Márcia, o que eu vou fazer aqui? Jesus perguntando para Márcia. Ela vai precisar ter uma resposta. E uma resposta que seja coerente com o que o céu pensa. Ela vai ter que ter uma revelação, um entendimento, um discernimento, porque chegarão coisas diante da vida da Márcia que ela vai precisar dessa resposta. Chegarão coisas diante da vida de cada um aqui que nós vamos precisar dessa resposta. A Márcia, especificamente, eu creio que nesses dias, ou por esses dias, ela vai ser indagada nesta área. E ela vai precisar dar uma resposta. Porque ela tem destacado aqui aos meus olhos nesse dia de hoje. Então, Márcia, se prepare para você ter uma resposta coerente com aquilo que o céu está esperando. Mas depois desse passo, dessa fala, então chega uma outra pessoa e vai falar para Jesus, ó, eu sei que tem aqui chamado André, irmão de Simão Pedro, informou Jesus. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Então ele fala, ó, tem alguém que tem alguma coisa. Eu tô até de zóio para trocar ideia com ele, para ver se não é racha, já que eu vi. Eu como metade, ele come metade, nós damos glória a Deus. E o resto aí, Deus abençoe. Mas Jesus falou, e ele falou assim, mas o que é isso para tanta gente? Se fosse só para mim e para ele, estava de boa. Mas para um monte de gente não vai dar. Então, de repente, você está olhando para isso, você está num outro estágio com Jesus, você está vendo, fala, cara, tem uma saída nisso aqui, tem uma resposta. Se fosse só para mim e para ele, mas para tanta gente, porque você está inserido num contexto. Aí como que você pega no meio de 5.000 pessoas, mais homens, mais mulheres e crianças, e faz o seu cantinho com Jenny, e faz o teu cantinho para você comer o teu pãozinho? Não dá. Então você sabe que tem, mas você não pode acessar. Você sabe que existe, mas você vai ter que colocar na presença de Jesus para ele dar a direção de como fazer. Então esse pouquinho que você tem, ou que você sabe que alguém tem, não é para você ir para um lugarzinho escondido comer, é para você colocar na mão dele, porque ele sabe o que fazer e vai alimentar todo mundo. Aí essa revelação que você tem, ainda que ela pareça pequena, perto daquilo que está acontecendo ao teu redor, para tanta gente comer, se você colocar na mão dele, vai multiplicar. E a multidão que está ao teu redor, seja lá o número de pessoas que for, de repente seja a tua família, mas vai servir de alimento. Então não coma sozinho, não se esconda, não vá pegar aqueles 5 pães e 2 peixes e chamar aquele menino de lado e falar assim, cara, vamos comer isso aqui rápido, vamos dar um jeito de esconder isso aqui, vamos sumir daqui. Revela, solta, anuncia para Jesus, põe na mão dele, ele já sabe o que fazer. Então, dois tipos de pessoas aqui. O primeiro, que vai receber uma pergunta, então você vai ter que estar preparado para dar uma resposta. Felipe, então, dentro disso que Jesus vai te perguntar, nessa causa impossível, o que você vai declarar? O que Felipe declarou? Cara, não temos dinheiro, 200 denários, ou seja, ele não teve resposta nenhuma. Ele foi experimentado e reprovado, porque ele não teve saída. Aí chega o outro com alguma coisinha
E dali Jesus então pode fazer, porque ele já sabia o que ele ia fazer, obviamente. Como Deus, ele tinha, como a filho de Deus, a revelação que ele tinha, ele sabia que ia chegar às mãos dele esses 5 pães e os 2 peixes, e ele iria multiplicar. Então ele sabe exatamente o que fazer com aquilo que para você é muito pouco, mas na mão dele não vai ser pouco. Para você não vai dar para todo mundo, mas na mão dele vai dar para todo mundo. E você só vai precisar crer nisso. Então, em nome de Jesus, que nós façamos com que isso aconteça aí na nossa vida e possamos, assim, acessar esses milagres da parte do Senhor aí, em nome de Jesus. Amém? Versículo 16 do capítulo 6 de João. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com Jesus. E Jesus ainda não viera ter com eles. Jesus ter com Jesus é tremendo. E Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitando por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Aqui neste evangelho não vai falar a respeito de terem ele como um fantasma, de Pedro também andando, mas o que ela vai falar com as nossas vidas é essa distância que Jesus está aparentemente de você e que você está já com o mar empolado, revolto, se levantando contra a tua vida. E você vai ter que saber que ele vai chegar. Jesus veio andando sobre as águas. E você está olhando para a tua situação, e às vezes eu estou olhando para mim em alguma área, e eu vou falar assim, não vai dar tempo de Jesus chegar aqui. Ou aonde está Jesus nisso aqui? Porque ele tinha ficado para trás. Mas, de repente, para surpresa deles, Jesus estava chegando, andando sobre as águas. E ele vai fazer com que isso seja possível na minha vida e na tua vida. Ele vai dar um jeito de chegar. Posso, mas a minha vida está numa situação e nessa área ele vai dar um jeito de chegar. Ele sabe como está a sua situação. Ele sabe exatamente o que nós precisamos. E ele tem permitido que você e eu nos sintamos dessa forma meio que isolados ou sem proteção ou longe ou distante, para que ele possa se manifestar, mas ele vai chegar. Você pode ter certeza disso. Ele vai chegar. Irmãos, ele vai chegar. De alguma forma, de algum jeito, de algum lugar, ele estará presente. Ele não se esqueceu de você, ele não se perdeu da sua rota, você não caiu no esquecimento, você não se tornou alguém que, eu esqueci dessa parte aqui. Não, não existe isso. Não existe essa possibilidade, não existe essa condição em Cristo, um esquecimento, ele não vai perder nenhum. Os que o Senhor, o que o Pai me deu, nenhum eu vou perder. Ele vai cuidar de todos. A gente pode se perder dele, mas ele não vai se perder de nós. Ele vai cuidar de você até a última gota, até o último instante. Não se preocupe com a situação ou lugar que você está. Mas eu estou muito fora do negócio. Ele vai chegar. Pode ter certeza disso. Ele sabe exatamente onde você está e o que tem se levantado contra a tua vida. E ele vai chegar. Ainda que seja de uma forma que você fala na última gota e de uma forma. Exatamente, ele está sempre atento. É um sofrimento. É importante nós entendermos isso que o irmão Teixeira está falando, porque de repente nós não queremos. Essa palavra, ela é assustadora para mim e para você. Quem quer sofrer, levanta a mão. A gente não quer sofrer. Essa mão eu levantei só para coçar o olho. Eu não quero sofrer, mas a gente sofre. Mas dentro desse quadro de sofrimento, ele vai estar sempre chegando para nos socorrer. Então você não quer, mas você vai sofrer. Isso não é opcional. De alguma forma, de algum jeito, você vai sofrer. Isso pode acontecer de uma forma mais intensa, de uma forma mais branda, de uma coisa que acontece de uma hora para outra. Você não espera. Ontem mesmo eu passei por alguns dissabores que eu falei, cara, depois à noite eu fui entender o que tinha acontecido, e aí que eu fui voltar ao normal, mas eu passei.
Uma boa parte, e eu decidi, falei, eu não vou nem conversar com a Fátima sobre isso, é melhor eu me tratar em Deus, estava orando, mas eu falei, ó, vou te falar a nível de pedir oração, porque para mim isso aqui não foi legal. Eu falei, não, mas não foi isso que aconteceu, foi isso aqui, ó. Aí dentro daquilo que ela me fala o que aconteceu, o que realmente era a situação, aí saiu de dentro de mim. Mas eu passei um dia ontem que eu não estava muito legal, porque algo quando começou a se mover, me atrapalhou e atrapalhou bastante. Então é do nada. Tava um dia tudo tranquilo. Como pode estar o teu dia hoje, mas daqui a pouco pode aparecer uma situação de sofrimento. Mas também ele virá a teu socorro. Mas também ele sempre estará presente para estender as mãos e para falar, cara, eu estou aqui, não sou um fantasma, estou andando sobre as águas, vou te socorrer e nós estamos juntos. Mara quieta, deixa meus filhinhos em paz, em nome de Jesus. Versículo 22. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E, tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando chegaste aqui, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram um maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então aqui Jesus estava dando aquela enquadrada básica que os caras estavam atrás dele por causa de comida, e ele já dá uma beliscada meia doída e começa a alinhar então as pessoas para não estarem buscando a ele pelo pão que perece, para não estarmos ali atrás de coisas, mas para lutarem pelo pão, pela vida eterna, para estarem realmente sendo responsabilizados para alcançarem a salvação. E o ponto inicial, o ponto de partida para isso, que eles perguntaram como nós vamos fazer isso, é crer que eu sou esse pão, que eu fui enviado para isso. Esse é o seu primeiro passo. Depois haverá os desdobramentos disso e vocês vão precisar ter uma vida, uma conduta que os estabeleça nesse lugar de salvação. Mas o ponto de partida é crer que eu sou este pão que veio do céu para dar vida para vocês. Amém? Versículo 41 do capítulo 6. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Não é esse Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: Desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim.
Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando estava na sinagoga de Cafarnaum. Essa conversa aqui é conversa de doido. Você imagina um Jesus falando, hoje para nós, falar de comer a carne e beber o sangue dele, de boa. Nossa cultura está escrita, aprendemos desde que chegamos na igreja. Vamos tomar a ceia, vamos acessar, ele é o pão da vida que desceu do céu, glória a Deus, aleluia, está tudo bem para nós. Mas imagina você nessa época aqui, ouvindo uma pessoa que você viu crescer, que você viu onde nasceu, que você viu ali as coisas, e de repente ele fala que ele é filho de Deus, que ele é o pão da vida, para comer da carne dele, para beber do sangue dele. Irmão, isso aqui é loucura demais. Isso aqui é um negócio que deixou o miolo dos caras fervendo. E eles tiveram então que processar todas essas informações, e Jesus então tinha que falar isso e trazer ali um entendimento para que eles pudessem entrar em algum lugar em Deus para poder administrar tudo isso. Então, nesta murmuração dos judeus, Jesus vem trazer um alinhamento e, ao mesmo tempo, se declara ali quem ele é e como acessar a vida eterna, como se alimentar da pessoa dele, mas era algo muito complexo. Como hoje, para mim e para você, em algumas áreas, é muito complexo o que nós temos que fazer. Hoje, para nós, falar de comer a carne e beber o sangue, nós sabemos e entendemos que isso é espiritual e que nós não vamos ter nenhum tipo de manifestação de estar mordendo um pedaço de Jesus, literalmente, mas nós entendemos que isso aí é algo espiritual. Mas existem coisas na minha vida e na tua vida hoje que está fervendo nossos miolos da mesma forma que ferveu deles para a geração deles. Coisa que você não entende. Coisa que você está falando, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou sair dessa situação? Como que eu vou entrar nessa situação? Como que eu vou fluir nisso daqui? E nós vamos ter que fazer uma rota bem simples, que é a rota da humildade e da humilhação. Senhor, me ajuda. Senhor, me mostra. Senhor, me dá direção, porque eu não estou entendendo nada. Tem coisa na nossa vida, irmãos, que tá aqui, que acontece e que nós não estamos entendendo nada. Mas Ele está falando para você e para mim que Ele é o pão da vida, que Ele tem o alimento, que Ele é a saída, que Ele vai fazer, que Ele é responsável por tudo, para levar você de volta para casa. Então, qual é a tua rota que você precisa dele e você não está entendendo nada? Vai perguntar. Senta com ele, gasta um tempo com ele hoje. Fala, Jesus, não estou entendendo nada. Eu não estou conseguindo. Desenha, me explica, traduz, revela. Espírito Santo, me ajuda. E ele vai falar com a minha vida e com a tua vida. Porque ele tem interesse em nos mostrar exatamente o que ele está falando, em essência, para que nós tenhamos condições de acessar e de nos alimentar disso. Ele não estava falando que ele era o pão da vida e que era para comer a carne só para falar. Ele estava falando porque ele tinha uma expectativa que aquelas pessoas entendessem aquilo, se alimentassem daquilo e rompessem e fossem adiante para a salvação. Então, o que ele está falando para você e para mim hoje não é para confundir a tua cabeça, não é para deixar você com um monte de indagação interna e você ficar perdido. Não, é justamente o contrário. O que ele está falando para você é o que ele quer fazer, mas você vai precisar entender o que ele quer fazer através de você para você poder fluir nisso com entendimento. O que está te travando hoje talvez não seja nem falta de fé,
Ah, eu tenho fé para fazer algo ainda que seja muito extraordinário em Cristo, mas eu não sei como fazer. É aí que você vai ter que perguntar. Então, se você já venceu a etapa da incredulidade, se você já tem fé para isso, se você já entendeu isso no sentido de receber, mas agora não sabe como pôr em prática, como desenvolver o projeto, vai gastar tempo com ele. Vai perguntar para ele. Ele é o dono do projeto. Foi ele que te deu o projeto e ele tem, logicamente, todas as medidas, como ele tinha da arca, como ele tinha do templo, como ele tinha de todas as coisas. Ele tem as medidas, tem os materiais, vai te capacitar. Ele levantou naquela época os artífices para poder fazer as coisas ali, coisas minuciosas, com uma limitação absurda de o que tinha para fazer aquilo tudo, para fundir aquilo, fazer aquelas peças. Hoje nós temos máquina para tudo, mas imagina isso, ele capacitou homens para fazer argolas, fazer coisas cortinas e coisas de ouro e banhadas a ouro, coisas tremendas, impecáveis, perfeitas, porque ele capacitou. Então ele vai dar para você uma condição, vai dar para mim um tipo de manifestação onde nós vamos entender que é ele que nos capacita, mas vai sair perfeito, porque ele vai te fazer isso. Agora, se você ficar e eu ficar parado, com o projeto na mão, tentando ler, como uma planta. Se der uma planta numa casa para mim hoje, eu vou entender pouquíssima coisa, porque eu olho lá. Agora, quem trabalha com isso, para ele, de boa. Ele vai olhar, vai saber o que vai acontecer ali. Então, para você, hoje você está com um projeto na mão, mas você não está entendendo nada. E ele vai precisar, então, te ensinar como ler o projeto. Você teve fé para gerar o projeto, agora você vai ter que ter entendimento, fé, dependência, entrega de como fazer o projeto acontecer. A leitura dele está sendo o seu problema. Eu não tenho um projeto, você tem. Você não está sabendo ler, mas você tem um projeto, ele já te deu um projeto. Isso que está aí na tua vida é um projeto. Você está achando que é um pensamento vago que passou pela sua cabeça, que é algo que veio, que é uma ideia mirabolante, que é uma invencionista da sua cabeça, mas isso tem martelado na sua vida. Aqui, 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 mas é algo tão fora da tua alçada que você fala, não, isso aqui é da minha cabeça mesmo, é do diabo, de qualquer lugar, menos de Deus. Mas é de Deus. Isso que está batendo na tua vida é um projeto e é um projeto de Deus. Para, se aquete, descansa a tua alma nele, fala, Pai, esse projeto aqui, ó, o Senhor tem falado comigo há meses, há anos, há décadas, e eu sempre tive isso como coisa da minha cabeça, mas não sai da minha cabeça. Então, é do Senhor? Agora eu tenho, então, esse entendimento? Não sei ler. Como que eu leio isso aqui? Sou analfabeto nesse quesito. Não sei ler isso. E ele vai te ensinar a ler o projeto que ele pôs no teu coração, que é de Deus. Então, em nome de Jesus, isso que você possa estar lembrando agora, falar, ah, então isso é de Deus? É de Deus. Mas ele vai te ensinar a ler. Vai subir no teu espírito agora, você vai entender, falar, cara, eu achava que não era porque eu não tinha. É de Deus. Vai depender do Senhor para você poder traduzir isso e colocar isso para funcionar. Em nome de Jesus. Versículo 60 do capítulo 6. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: Por causa disto é que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Então, é duro esse discurso. Como foi duro para eles, é duro para nós, porque agora eu vou ter que aprender como ler esse projeto, eu vou ter que me. Mas Jesus está falando, cara, é isso aí que tem. Sou eu, é isso aí que está tendo. Só que o problema é que existem incrédulos entre vós. Existe também aquele que vai me trair. Agora, para aqueles que são crentes, para aqueles que os mandamentos não são penosos, o discurso não é pesado. Observa a tua vida para você ver, depois que você começou a entender certas coisas espiritualmente falando, em Cristo, como você ouve a mesma coisa e agora para você não é penoso.
mas é o mesmo discurso, é a mesma fala. Mas por que que agora para você não é penoso? Porque agora você se tornou um ser mais entregue ao mundo espiritual. Você está saindo de um ambiente de carnalidade, de dureza de coração, de resistência à palavra. Então, os mandamentos do Senhor não são penosos. Para quem? Para quem está antenado com o céu. Para quem está realmente no Espírito. Porque para a nossa carne, para a nossa natureza caída, os mandamentos do Senhor são demasiadamente penosos. Nós não queremos isso. Agora, existem áreas na sua vida e na minha vida que o Senhor está falando a mesma coisa que falou há um mês atrás, só que agora já não pesa mais. Porque agora você já entendeu isso espiritualmente. Então, aquilo que era tão penoso para você há 30, 60, 90 dias atrás, hoje você está fluindo nisso, pregando isso, ensinando isso, comendo disso, e para você está de boa. Mas por que que não é penoso? A palavra mudou? Não, você mudou. Deus mudou de ideia, falou uma coisa mais branda? Não, está falando a mesma coisa. Só que você agora tem um entendimento que você não tinha. Então não é a palavra que ficou mais fácil, é você que ficou mais moldável. Não é a palavra que ficou mais leve, é você que se deixou tocar por essa palavra. Então agora para você não está penoso. Para você agora não está pesado, para você agora não está difícil. Você está pondo em prática, está comendo disso, absorvendo disso e está de boa. Porque você se tornou mais crente. Você se converteu mais nessa área. Você se entregou mais ao senhorio de Cristo e aquilo que ele é na tua vida. Então para você não é penoso. Então entenda que quanto mais crente, quanto mais espiritual, quanto mais. E não é aquele espiritual, aquela aparência, pelo amor de Deus, não vai levar o espiritual, não, mas eu sou espiritual. Apóstolo, é que você não me conhece pessoalmente, aleluia, carabachai. Mas eu, não é esse espiritual, não. Eu nem quero te conhecer desse jeito. O sangue de Jesus tem poder. O que eu conheci de gente desse jeito, com essa capa, com essa casca, com essa vozinha bonita, de locutor de rádio, mas com uma vida toda desgranhenta, eu nem quero te conhecer. Eu quero te conhecer convertido, eu quero te conhecer, eu quero que você entre num lugar que você fale, ó, oh, Deus está acabando com tudo. Deus está moendo a minha vida. Eu sou espiritual, porque ele está batendo, eu estou falando, Jesus, glória a Deus, vamos embora. Estou aprendendo, tô crescendo. Espiritual que eu estou falando é isso. Quebrantamento, entrega, renúncia, morte. Querer fazer mesmo que. Agora, essa aparência de ficar lá com voz que muda a voz. Isso aí eu já vi de monte, não me impressionei, só me trouxe decepção. Então, canta, louva, prega, tem revelação, tem entendimento. Como dizia uma amiga nossa aqui, ó, horrorosão. Não serve para nada. Nada, nada, nada. Só casca, sepulcro caiado. Depois você vai conhecendo um pouquinho só da vida do cidadão. Ah, meu papai. Então tô fora. Mas o espiritual que eu tô falando, que o mandamento não vai ser penoso para mim e para você, é quem tá afim mesmo de encarar você de frente. É você olhar no espelho e falar, cara, aqui você não está sendo da hora. Aqui você não está se deixando moldar por Deus. Aqui você não está se deixando quebrantar pela palavra. Aí você se torna espiritual. Não precisa ter a voz maravilhosa, não precisa ser, mas aí você tem essência. Aí você vai mexer com o mundo espiritual. Aí você vai começar realmente a andar em um lugar em Deus, onde o mandamento para você não vai ser penoso, porque você vai se tornar em uma essência compatível com o céu. Então, o que o céu libera na tua essência, estamos junto. É assim? Tá bom. É desse jeito? Vamos fazer. Não como um robô, mas como um filho que tem certeza que o pai está operando e vai, e ele não tem falha. Se você for ver Jesus falando do pai, ele tá preocupado com alguma coisa? Nós vemos agora há pouco aqui. Eu só faço eu só imito meu pai. Eu faço o que eu vejo o que eu vejo ele fazer. O que eu vejo ele fazer, eu estou fazendo. Porque ele tá ocupado com alguma, ele tem alguma preocupação, ele tem que vencer aquilo que ele veio para vencer. Agora, a certeza absoluta que o pai dele não falha, ele tinha. Então é nesse nível que você vai se tornar espiritual. Meu pai não falha. Então, se ele falou comigo, se ele me deu uma palavra, se ele me deu uma direção,
se ele construiu algo dentro de mim, não é penoso. Porque agora eu sou crente o suficiente, eu tenho essa marca do pão da vida, eu tenho acesso a esse sangue, a essa carne, e eu me torno, então, crente, na profundidade que eu preciso de ser de crente, para encarar essa guerra que eu estou encarando, e para mim, esse mandamento não é nada penoso. Ele é bom, porque ele está me dando vida. O mandamento que você recusava um tempinho atrás é o que te dá vida. O mandamento que eu recusava um tempinho atrás, que me era tão penoso, é o que está me dando vida. É isso que acontece. Eu já falei 500 vezes, o que eu mais resisti, ali estava a minha resposta. Sabe por quê? Porque o que eu ouvia e me era tão penoso, o mundo espiritual sabia que ali estava a resposta para mim. Quando eu entro nisso, entendo isso, aceito isso, para de ser penoso e hoje eu estou vivendo em paz. Ah, mas ontem mesmo você passou um dia difícil, como você está vivendo em paz? Passou um dia difícil, isso não quer dizer que eu não vou ter um dia difícil. Isso não quer dizer que você não vai ter uma guerra, mas você tem um ambiente de paz. Eu tive uma guerra ontem. Nossos dias aí, Jesus já ensinou que tem de bom ânimo, porque nós vamos aí passar por dias difíceis. Nós vamos ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci isso daí. Então, ontem eu passei por um tempo de aflição, mas eu venci. Então, estou falando que você não vai ter guerra. Mas eu estou falando que quando você se dobra àquilo que você está resistindo tanto, seja em qualquer área da vida espiritual, que você resiste, é isso que Deus está falando com você. Quando você se dobra a isso, você entra automaticamente num ambiente de paz. E quando a guerra chega, você faz a guerra de um ambiente de paz e você passa por aquele dia, você vence o mal daquele dia e amanhã é outro dia. Então é nesse ambiente que o Senhor quer nos levar. É nesse ambiente que o Senhor quer nos estabelecer. Num ambiente onde você para de resistir e onde os mandamentos do Senhor não são penosos para você e onde aquilo que era para você um assombro ou uma coisa que estava acabando com a tua vida, hoje é o alimento que você tem prazer de comer e de servir. Olha a diferença. Eu tinha uma raiva de pregar o que eu prego hoje. Eu tinha um ódio, irmãos, era coisa. Talvez você não tenha a dimensão de quem eu fui e por onde eu já passei. Eu tinha uma aversão, um ranço, um nojo, uma raiva, uma ira de falar o que eu estou falando hoje, o que eu prego hoje, o que eu vivo hoje, na representação da vida da minha esposa e de algumas pessoas, que vocês não têm ideia. Mas hoje o que eu estou fazendo? Estou comendo e estou servindo. A comida que me repulsava, aquela comida que eu olhava, Deus me livre. Deus me livre, nunca vou fazer isso aí. Era isso que eu falava. Do que eu estou pregando hoje, 80% ou mais eu falava assim: nunca, nunca vou fazer isso. Nunca vou pregar isso, nunca vou crer nisso, isso não existe, isso não. Lá. E era uma guerra. E hoje eu vejo a minha mesa posta aqui na minha frente. Tudo preparado. Eu fazendo prato e servindo para os meus irmãos. Porque agora eu percebo que é o quê? É um alimento. Mas para mim era penoso, porque eu era carnal, eu estava com meu coração duro, eu tava fora da rota. Não é que essa palavra é ruim para você, é que você está fora da rota. Acerta a tua rota para você ver, se dobra. Deixa Jesus te quebrar, para você ver se essa comida não é gostosa. E que você não vai ter prazer de servir para as pessoas. Porque ela vai começar a acertar o teu mundo. Então, aquilo que me era repugnante, acertou o meu mundo. Aquilo que eu tinha aversão é o que está me alimentando e alimentando pessoas. Aquilo que para mim eu falava que eu nunca ia fazer é o que está me abrindo portas e me levando adiante no meu ministério, na minha vida, no meu casamento, nos relacionamentos, em todas as coisas. Então, tudo que me era tão penoso, tão sacrificioso, tão difícil, tão pesado, hoje é o que eu saboreio todos os dias e sirvo para vocês. E tem sido bênção para a nossa vida. Então entenda que quanto mais você entender o mundo espiritual, no sentido de se curvar àquilo que ele está falando para a tua vida, você vai ficar mais em paz. E automaticamente você vai começar a servir quem está ao teu redor. Automaticamente você vai se tornar útil. Automaticamente você vai se tornar atraente.
automaticamente você vai se tornar um imã de atração, porque as pessoas vão querer isso, porque elas vão ver na tua vida. Você acha que a mudança na tua casa, quando as coisas começam a acontecer, você vai começar a manifestar certas coisas e você vai limpar aquele mundo espiritual. Ah, mas então a tua esposa não dava nenhum tipo de manifestação, porque não é que ela não dava, é porque eu estava fechado para receber. O problema era a minha vida. Ela, logicamente, tinha os problemas, as limitações dela, como ela tem falado aí, em todo o tempo. Mas ela já frutificava muito, mas eu não conseguia acessar aquele fruto, eu tinha nojo daquele fruto, até pela representação da vida dela. Esses dias eu passei por uma experiência muito interessante. Tem algo nascendo na minha mão, algo que está sendo produzido pela minha vida, que eu estou fazendo, que eu não fazia, porque aquilo que eu, aquele tipo de comida que eu fazia ali, que aquela comida me remetia a uma pessoa, e eu parei de fazer aquela comida. Eu não comia e nem fazia. Mas esses dias eu me peguei com essa comida, eu me relacionando com esse ambiente. E aquilo não me fez mais mal. Eu estou sarado. Então tem coisa que você não come, tem coisa que você não bebe, tem coisa que você não quer ver, tem imagem que você não quer lembrar, tem época que você não é porque não é por causa daquilo, é porque ela te remete a uma pessoa. E o teu problema é com a pessoa. Quando você se acertar com essa pessoa, liberar perdão para essa pessoa, acertar a tua vida, essa comida para você, você não tem problema nenhum com essa comida. O problema é que quando você olha no prato aquela comida, você vê o rosto do fulano ou da fulana ali. Aí você não come. É isso que você está passando. Aí você não quer aquela comida. Então hoje, quando eu percebi, eu falei, nossa, mas eu tô com isso aqui na minha casa, fazendo isso. Eu percebi o quê? Que automaticamente eu estou liberto para com a vida daquela pessoa. Que eu não conseguia mais de jeito nenhum, mas eu não queria ver aquilo na minha frente, mas nem pintar de ouro. Porque para mim era quase que ver Satanás. E eu tô fora de ver ele. Você entende isso? Então, quando você é curada, quando você é livre, quando você é liberta, você pode acessar isso. Você vai ter uma. Amém. Em nome de Jesus. Eu creio que você vai poder. Irmãos, às vezes é uma coisa, às vezes é um óculos, um objeto que remete a uma pessoa. Às vezes você não usa óculos de sol porque você lembra daquela pessoa. Ou você lembra daquela situação, você não tem problema nenhum com Eu não gosto de óculos de sol, você gosta. Às vezes até você precisa, por causa de uma sensibilidade nos seus olhos, nem tanto por estética. Mas você não usa porque te remete a alguém, alguma pessoa, uma situação que você não quer, então estou fora. Não quero. Isso acontece muito. Isso acontece se você for sondar a tua vida, tem muita coisa que você não olha, que você não compra, que você não usa, que você não tem na tua casa, que você não come, que você não mexe, que é exatamente porque te remete a uma pessoa e você está ferido com a pessoa. Eu tenho falado aqui a respeito do mel. Eu tinha uma aversão ao mel que era absurda. O cheiro do mel me trazia transtorno. E hoje eu uso mel. Se eu precisar comer mel, se eu precisar usar mel no que eu tenho que usar, hoje eu não tenho mais nenhum tipo de aversão de pegar, de cheirar, porque o que eu entendi, eu não tinha problema com o mel, mas a minha alma era tão amarga, a minha alma era tão mergulhada no fel, naquela coisa doída, fracassada, frustrada, que a minha alma ela era incompatível a qualquer manifestação de doçura. E o mel não manifesta outra coisa a não ser doçura. Então, o cheiro, o paladar da doçura, minha alma falava: não quero isso, não existe essa realidade para você. Mas quando a minha alma é sarada, agora a doçura me desce tranquilamente. Agora, o cheiro da doçura, tá tudo bem. O paladar da doçura tá tudo bem, porque a minha alma está compatível para receber a doçura. Então, na tua vida, a tua alma vai ter que se tornar compatível para receber um tipo de manifestação. Não tem nada a ver com o teu tipo de paladar.
tem a ver com a ferida que está na tua alma em relação a uma situação, a uma pessoa, a um acontecimento. É uma outra coisa. Temos falado da vida sexual, na parte de relacionamento, a pessoa que tem impotência muitas vezes, ela não está impotente, mas ela está sendo repelida. Às vezes você repele tanto o teu esposo que o mundo espiritual está fazendo com que ele tenha impotência ou ejaculação precoce. Às vezes o teu mundo espiritual com o teu marido é tão avesso, mas você tem que se deitar com ele e tem aquela ejaculação precoce. Mas por quê? Ah, ele está com problema, está com distúrbio, vai se tratar. Nem sempre. É você que está rejeitando ele, você está ali naquele momento do ato, falando, pelo amor de Deus, acaba logo com isso que eu preciso sumir daqui. Entendeu? Então, teu marido provavelmente não esteja doente, mas ele esteja recebendo uma liberação da tua parte, ou da parte dele. Como na minha casa, nós passamos dos dois lados. Eu, por uma necessidade física, eu procurava minha esposa, mas eu não queria estar com ela. Mas eu só tinha ela, então eu procurava. Mas eu tive muito tempo de ejaculação precoce. Porque eu estava doente? Não. Fisicamente? Não, porque eu estava doente na alma. E eu não queria estar com ela. Então eu precisava me esvaziar de alguma forma. Eu não ia para masturbação para não pecar, apesar que eu também estava pecando da outra forma, porque, como a minha esposa tem explicado, nós estávamos semeando entre espinhos e semente é para ser semeada em terra fértil, em terra boa. Cuidado com a tua vida sexual. Não existe semente neutra. Todas as vezes que você se relacionar sexualmente falando, você está recebendo uma semente e essa semente ela não tem neutralidade. Se você está com teu marido mais ou menos aí numa vida meio esquisita, ore, se cubra com o sangue do Cordeiro e abençoa o teu ato sexual para que esta semente não venha a fazer um efeito na tua vida. Você vai orar assim, ó, Pai, em nome de Jesus, eu vou me relacionar com meu marido. E eu sou a mulher santa, e a mulher santa santifica o marido. É daqui para lá. Eu não recebo nada da vida dele porque ele está nisso, 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 o senhor sabe. Essa semente que ele vai lançar na minha vida, a potência dela não virá sobre mim e eu cancelo porque eu sou uma mulher santa e essa semente ao cair na minha vida, na minha terra, ela será transformada pelo sangue do Cordeiro e falará a nosso favor, em nome de Jesus. Amém. Se possível, faça isso orando no momento do relacionamento. Apóstolo, pelo amor de Deus, como que eu vou me relacionar orando? Você é crente, você vai conseguir. Vai praticando, vai tentando que você vai conseguir. Mas o teu problema sexual é aversão, é nojo, você não quer mais. Então você vai ter que buscar cura em Cristo. Ah, a mulher está frígida, a mulher não está, você não está nada disso. Você é ferida, você não quer. Então teu corpo vai responder conforme está na tua alma. É uma frigidez na alma, não é no corpo. Você ainda tem idade, tem o libido, tem o que você precisa para se relacionar. Tá tudo bem na tua vida. Você não precisa tomar remédio. O que você precisa é ser sarada na alma. Porque você não tem compatibilidade nenhuma com a vida sexual, porque você repulsa o teu marido. O teu marido te repulsa, vocês não têm nenhum tipo de afinidade. Como que vai se relacionar? Então, quantas vezes eu tive ejaculação precoce porque minha esposa também estava naquele ambiente? Pelo amor de Deus, acaba com isso logo. Quantas das vezes a gente se relacionou e ali no quarto, depois eu ouvindo ela chorar. E por que ela estava chorando? Porque ela estava machucada. Porque ela estava ferida. Talvez você esteja passando por isso. E eu quero também te abençoar para que você seja sarada. Para que a tua vida sexual seja saudável. Para que o teu marido seja visitado pela mulher santa que santifica o marido e ele seja transformado. E verdadeiramente você possa aplicar as sementes que é bênção na tua vida. Sementes liberadas no momento sexual que serão bênção na vida de vocês. Eu abençoo a vida de vocês para que vocês entendam isso. Entrem nesse lugar, limpem a alma de vocês. Saiam desses lugares de repulsa, de ódio, de raiva, de competição. Que o teu marido seja teu aliado, que a tua esposa seja tua aliada. Que o mundo espiritual obedeça esse comando da parte de vocês e que essa vida que hoje é uma tortura seja bênção. Eu abençoo vocês para que seja bênção, em nome de Jesus. Para que vocês tenham um relacionamento saudável.
vai se tratar na tua alma, vai orar pela alma do teu esposo, vai arrancar as feridas, para você semear em terra boa, não semear mais entre espinhos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus, então. Hoje às 3 da tarde, a apóstola Fátima com Oséias das 15 horas. Começando hoje a respeito de algumas coisas já a respeito das festas, tempos e estações, tudo isso aí que nós precisamos entender. Que o Senhor fale aí com as nossas vidas. Hoje é quarta-feira à noite, só temos aqui o bate-papo e temos o culto lá em Feira de Santana com a pastora Margarida. Que o Senhor abençoe em nome de Jesus. E amanhã, essa madrugada, oração, 3 da manhã, oração e leitura da palavra, e amanhã, 7h30, Oséias, em nome de Jesus. Amém? Amanhã tem pregador novo aí, pregadora, na verdade, nova amanhã, que o irmão que estava escalado não vai poder pregar. Então, para amanhã, às 20 horas, pregadora surpresa aí, em nome de Jesus, se esforce para entrar também, em nome de Jesus Cristo. Amém? Abraço, shalom, shalom, muito obrigado, fogo no bicho.